Bom, a gente vai começar e aí vocês podem, da mesma forma do encontro passado, podem colocar as perguntas no chat, pode interromper sem problemas, mas no final a gente vai ter um momento para a gente trocar ideia, enfim, e qualquer coisa, só falar. Hoje a gente vai começar a trabalhar os elementos, né, que é basicamente o norte dos estudos. Então, a gente vai relacionar a agroecologia à terra, né, que a gente também chama de solo. Retomando um pouquinho, né, eu não sei se todos que estão aqui estavam no encontro anterior, mas a nossa gravação está disponível, então, se vocês quiserem, né, assistir, lá tem alguns conceitos importantes para a gente entender melhor, né, os temas que nós vamos abordar ao longo do grupo de estudos. Mas não ter assistido o encontro anterior não atrapalha também no entendimento do que vamos abordar hoje. No encontro anterior, a gente trabalhou um pouquinho dos fundamentos da ecologia, o fluxo energético do nosso planeta, o ciclo da matéria. A gente trouxe um pouquinho da sucessão natural, os princípios da permacultura e princípios e práticas agroecológicas. A gente também falou um pouquinho do coletivo e do berinjela, né, que são os responsáveis pela organização do grupo de estudos que a gente está fazendo aqui. Zé, vou deixar com você agora. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Eu sou o Zé. Eu não estive no encontro passado, mas eu assisti, eu achei massa. Tanto a apresentação da Raida Síndica, que foi extraordinária, quanto a aproximação entre todos nós. E pode falar, Raida. Eu não sei se é só para mim, mas tá bem baixinho o seu som aqui. Vamos fazer o teste de novo, pessoal? Tá baixo também? Agora melhorou. Uhum. Massa. Vou falar aqui pertinho, então. Eu esqueço. E aí, é isso, galera. Sempre que eu esquecer, assim, me dá um toque. Pode abrir o áudio, pode me interromper, não tem problema, tá bom? Bom, é isso. Eu tava falando que eu não vim até o encontro passado, mas eu achei bem massa. Fico feliz da gente estar com todo mundo. Fiquei bem interessado, bem feliz, assim, com o relato das pessoas, bem interessantes. Relatos interessantes de pessoas bem interessantes, de que já estão na área, né? E o grupo de estudo é legal por causa disso, que a gente acaba trombando gente que está começando, gente que já está no corre, gente que já está entendendo, gente que está procurando entender. E isso eu acho que é o mais massa. Bom, eu sou o Zé, faço parte do GEBA, faço parte do Coletivo Ação Libertária e sou agricultor, sou biólogo também, agricultor agroecológico, né? E agricultor urbano. E é isso. E aí tive um prazer aí de ficar aí, né, com as pessoas abençoadas para fazer esse a gente tá junto. E pode passar, hein, Rai? Eu vou voltar para você. A Rai que está controlando os slides. Eu vou fechar a minha câmera também, pessoal, para a gente não ter tanto lag e tal. Porque eu estou numa viagem, acho que vocês perceberam, eu estou indo de Brasília para São Paulo. Eu acho que o áudio permanece. Deu uma travada aqui para mim, aí eu não sei se é o meu ou se o Zé travou para todo mundo. Para mim travou também, Raio. Eu desliguei a câmera e tô. Não, eu dei uma paradinha mesmo, pessoal. E agora eu voltei. Vocês estão acompanhando? Sim. Beleza. Então, pode mandar bala, Rai.
Fechou. Bom, gente, eu acho que eu já me apresentei no encontro passado, mas para quem está chegando agora, eu sou a Rai. Eu estou no meu último ano da biologia e há 1 ano e meio aí eu faço parte tanto do Benjeba quanto do Coletivo Ação Libertária no setor agroecológico. Sou muito apaixonada pela agroecologia e estou aí em constante aprendizado com vocês. Então, a gente vai abordar os conceitos aqui, mas, de novo, falo que eu estou aberta a qualquer coisa que vocês quiserem pontuar. Esse é um momento de construção de conhecimento coletivo. Então, é isso. Bom, elemento terra. O que é o solo? Do latim, né, solo vem de suporte, e a gente entende como um suporte para a vida, né, para qualquer tipo de vida. A gente trouxe uma definição aqui, né? O solo é o resultado de um paciente trabalho da natureza. Partículas minerais e orgânicas vão sendo depositadas em camadas, horizontes, devido à ação da chuva, do vento, do calor, do frio e de organismos, que é o que a gente chama de intemperismo, né? Esses organismos são fungos, bactérias, minhocas, formigas e cupins, que vão desgastando as rochas de forma lenta no relevo da Terra. A gente vai abordar um pouquinho melhor sobre todas esses aspectos, né, físicos, químicos e biológicos que compõem o nosso solo. E aí a gente trouxe essa senhorinha muito simpática, muito adorada pela gente da agroecologia, que é a Ana Maria Primavesi, e ela nos traz uma definição de solo, que solo é o segredo da vida, porque do solo depende as plantas, a água, o clima e a vida. Tudo está interligado. Não existe ser humano sadio se o solo não for sadio. E aí a gente trouxe uma frase que a gente sempre reproduz, assim, que é muito importante a gente olhar para essa frase, né, e pensar tudo que ela pode nos trazer, que é solo sadio, planta sadia, ser humano sadio. Faz com que a gente repense, né, em como a gente se relaciona com o nosso solo, com as plantas e como isso reflete na gente, né? Como é o solo que a gente tem hoje, né? Como é o solo que vem o nosso alimento hoje? Será que é um solo sadio? Será que o alimento, né, as plantas que a gente consome são plantas sadias? E o que isso impacta na gente, né? Será que hoje somos seres humanos sadios, saudáveis? E aí aqui a gente trouxe um pouquinho da formação do solo. Então, tudo começa na rocha-mãe. É uma rocha que ela entra em um processo de desintegração, né? E vai sofrendo a ação desses intemperismos. Então, agentes externos, como a chuva, o vento, entra em contato com essa rocha, ela começa a se desintegrar. E aí, com o tempo, né? Esse é um processo de muitos e muitos anos. Na presença de material orgânico, essas rochas desintegradas, elas começam a se unir. Esse material orgânico em decomposição, né, que basicamente é o humus, que é a matéria orgânica vinda da decomposição vegetal, animal, quando se junta, né, com essas rochas desintegradas, começa a formar os diferentes horizontes do solo. Então, já assim, quando a gente cava um solo, a gente consegue perceber que ele vai se modificando, né? Que são esses horizontes. E aí, cada horizonte tem a sua característica física, química e biológica. E é importante a gente entender esses horizontes no momento ali da prática agroecológica, do plantio, enfim. E aí, né, a partir da construção desses horizontes, a gente tem o nosso solo constituído, que é basicamente a camada mais superficial da crosta terrestre, que vai ser aí formada por essas rochas fragmentadas que veio lá da rocha-mãe,
seres vivos, minerais, ar, matéria orgânica e água. Então, essa é a formação do nosso solo. Mais uma vez, né, o solo, então, ele vai ser um conjunto de aspectos físicos, químicos e biológicos. Agora a gente vai entender um pouquinho melhor de cada aspecto. Solo físico. Bianca, pode falar. Oi, Rai, prazer, inclusive. É minha primeira chamada aqui, a primeira vez que eu participo, e eu queria saber sobre, você está falando de solo, né? E quando você fala de solo, é a mesma coisa que você fala de terra? Vocês estão me ouvindo? Sim, eu também tinha essa dúvida, assim, e aí, pelas pesquisas, né, a gente vê que é a mesma coisa. Mas aí também tem a questão do nosso planeta Terra, né, que aí vai abranger, além do solo mesmo, do solo, que é essa parte mais superficial que a gente enxerga, né? Mas aqui nesse contexto, solo e terra vão ser a mesma coisa. Posso prosseguir? Pode, Rai. Ok. Então, falando de solo físico, a gente vai ver que tem vários tipos de solo, né? E Daniel, pode falar. Eu não sei se ele levantou a mão sem querer. Bom, eu vou dar continuidade e aí qualquer coisa é só me interromper. Voltando na parte física do solo, a gente vai ver que tem vários tipos de solo, né? Aqui eu trouxe 4, que é o solo argiloso, o solo arenoso, o solo siltoso e o solo orgânico, né? Que é o úmico. Essa definição de solo, ela vem muito da composição desse solo, né? Solos argilosos são compostos, em maioria, são constituídos principalmente por argila. Então, essa composição, ela vai ditar, assim, qual é o nome daquele solo. Mas tudo se trata, né, do tamanho dessas partículas. Aqui ao lado a gente tem uma tabelinha, né, com os tipos de partícula. E aí a gente vê os principais que a gente mais escuta falar, que é a areia, a argila e o silt. A gente percebe, por exemplo, que o tamanho da partícula de argila é mais fina quando comparada do silt, que por sua vez é mais fino quando comparado da areia, né? E dentro de areia ainda tem a areia fina, areia média e areia grossa. E aí o que isso influencia? Num solo, por exemplo, argiloso, em que as partículas são bem pequenas, essas partículas elas se unem, né? Elas ficam bem juntas, e aí o poro, que é basicamente o espaço entre as partículas, ele é menor. Então, esse solo ele tem uma baixa porosidade. Isso interfere no caminho que a água faz, né? É como se tivesse um espaço mais apertado para a água passar. Isso vai levar também a uma baixa permeabilidade. Então, a água ela fica mais retida no solo argiloso, porque ela tem um espaço mais estreito para ela caminhar, digamos assim, né? E aí, no solo arenoso, por exemplo, em que a partícula ela é maior, esse poro também é maior. Então, existe uma maior porosidade e, consequentemente, uma maior permeabilidade. É por isso, né, que o solo arenoso ele tem um aspecto seco, porque a água ela consegue percorrer
de forma mais rápida nele, né, alcançar a parte funda, e aí ele tem esse aspecto mais seco. E entender essa característica do solo também nos ajuda a entender o tipo de vegetação que vai se desenvolver melhor ali naquele solo, né? Então, se a gente pensar num cacto, que é uma planta que ela não precisa de grande disponibilidade de água, assim. Ela vai se desenvolver bem num solo arenoso, que é um solo que não retém muita água, né? Tá tranquilo até aqui? Posso prosseguir? Pode, tá tranquilo. Agora nós vamos entrar na parte química. Pode ir, José. Eu vi que você apagou o microfoninho, eu falei, uai, será que já é automático, já entra? Então é nóis. Galera, é muito simples, né, essa divisão aí, tipo, entre físico, químico e biológico, é bem fácil de distinguir o aspecto do solo. E dentro deles tem várias divisões, né? Você viu que a Rai trouxe aí as divisões dos solos, dos tipos de solo, e cada tipo de solo ainda vai ter mais divisões de microbiologia, assim por diante. Então, assim, a gente vai aprofundar, mas nem tanto, né? E aí, na hora de troca de ideias, se vocês tiverem aí como anotar, perguntas e tal, a gente joga tudo como uma bomba de sementes, pra gente germinar tudo junto. Quanto ao solo químico, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Qualquer coisa me manda um alô aí, tá bom? Bem basicamente é isso, assim. Quando a gente fala de solo químico, é basicamente, resumidamente, presença e disponibilidade de elementos químicos. Eles sejam ligados em cadeia de molécula, ou livre, ou fazendo troca, né? Do jeito que for. É isso que é a parte química do solo. Só que quando a gente fala de solo, é quase que impossível falar só a parte química do solo, né? Porque o solo é bioquímico desde sempre. O que a gente tem feito na agricultura de atualmente aí, essa agricultura nociva ao meio ambiente, hegemônica, a gente vê que não é assim que é tratado, não é um solo bioquímico. Por isso que até a classificação tá assim, né? É um aspecto químico do solo. Mas é isso, para a gente, a agroecologia não tem como falar que não é bioquímico, né? A gente vai entender, inclusive, essa parte aí de troca catiônica, o que é isso? Por que eu estou falando de químico e já tem uma plantinha ali na imagem? Se o solo biológico é o próximo, né? Biológico quer falar vida. Já tem uma plantinha aí aparecendo justamente porque é isso, não tem como dissociar. Na minha cabeça, solo de processos bioquímicos intensos e absurdos, assim, é muito louco. Quanto mais você começa a entender, a gente pira, na real. E aí fica dando pala, que nem a gente está dando agora. Bom, por que eu coloquei ali presença e disponibilidade? Porque são coisas completamente diferentes. Porque, de repente, tem ali um elemento no solo, presente no solo, em abundância muitas vezes, e a planta não consegue absorvê-lo, porque ele simplesmente não está disponível para ela, né? É como se você não alcançasse uma coisa que está do seu lado, assim. Mas não é que você não alcança porque seu braço não alcança, é porque seu braço não aguenta o peso daquilo, muitas vezes. Ou ele é muito pequeno, você não consegue enxergar direito para pegar. É meio que isso, galera. Bem a modo grosso, grosso modo, nossa, tá foda a dislexia hoje aqui, viu? É isso, é a presença e disponibilidade de elemento químico. E o que torna esse elemento químico mais disponível ou menos disponível sempre é a matéria orgânica, a água, né? São formas de catalisar ou metabolizar esses elementos para acontecer a absorção ou a adsorção também. Porque, como a Rai estava falando,
ali entre os solos, quando uma matéria orgânica ali, uma molécula de matéria orgânica se junta com um pedacinho de silt, sei lá, né, porque o calcário ali deixou e tal, forma um grumo. Aquele grumo ali, ele tem um porquê ele está formado, né? Essa troca catiônica é bem complexa, assim, mas de entender elemento por elemento, como que cada reação acontece, por que que o cálcio, né, o calcário, facilita a disponibilidade de alguns elementos, por que que a falta dele dificulta e tal. É bem difícil entender, só que, bem basicamente, é matemática da química, sabe aquele mais e menos? Mais com mais se repele, menos com menos se repele, mais com menos agrega. É bem basicamente isso que acontece. Eu não sei se dá para dar zoom na apresentação, mas depois a gente pode disponibilizar também. Tem material para isso também, que a gente consegue enxergar melhor isso. Eu coloquei essas duas imagens para ilustrar, espero que dê para ver um pouquinho. Mas joga aí no pé da plantinha aí, nesse grumo de terra aí do lado. É basicamente isso, assim, é a ligação entre elementos químicos, né, formando moléculas, formando esses grumos de solo e disponibilizando esses elementos para as plantas. E é sério, essas reações que acontecem, gente, nossa, eu não sei se vocês gostavam de química na época do colegial e de bioquímica, para quem está fazendo biologia aí, gente do céu, eu desisto, sabe? Eu entendo só até a página 1 mesmo, a 2 eu já pulei, fui para referência. Então, o que eu consigo falar é meio que isso, assim, essa simplicidade da complexidade, sabe? Então, pode ir para o próximo, o solo biológico, que já é o link, né? A gente está com a plantinha aí, ó. O solo químico não é simplesmente só químico. Para esses elementos químicos estarem todos presentes, aí aconteceu um monte de coisa. Para eles estarem presentes e disponíveis, mais um monte de coisa. Então, solo biológico. Eita, mudou um pouco até o layout aí, ó. Porque é isso, o solo biológico é uma explosão, velho. É uma maravilhosidade do planeta Terra, né? Tá no solo. É o tanto de vida que está debaixo da gente, que a gente ignora muitas vezes. Tanto é que se pegar todo o tanto de bicho que tem debaixo do solo e juntar, dá peso de 50 milhões de vezes mais que os bichos que estão em cima do solo. Tem uma pesquisa, eu não lembro o peso exatamente, mas é muita coisa. E é isso, é a presença dessas micro, meso e macrofaunas, né, no solo. E isso também é indissociável, né, dos outros aspectos do solo químico e físico, porque o físico, né, se for um solo muito, muito, muito arenoso, por exemplo, ele vai oportunizar quem viver ali, sabe? A minhoca morre, porque não vai ter água suficiente, mais um bichinho ali mais, uma carapaça mais dura, que perde menos água e tal, ele vai estar presente, né? Então, o aspecto físico vai também delimitar a presença de vida, ou seja, o aspecto biológico. Só que a gente melhorando o aspecto biológico, a gente começa a melhorar também o aspecto físico, e assim por diante, e também o químico, né? A gente faz um trabalho bem legal de multiplicação, difusão e joga para todos os terrenos aí que é possível os micro-organismos eficientes chamados. Eles são parte dessa lambança que é a presença de vida aí no solo biológico. É a microfauna, né, a microbiota. Eu gosto muito, muito de fungos e bactérias que decompõem matéria orgânica, disponibilizam elementos químicos e nutrientes, ou seja, para as plantas através disso, e assim vão formando solo, vão formando floresta, vão formando vida, vida formando vida. Então, assim, é um absurdo também de complexidade, mas é uma simpleza tão maravilhosa que dá vontade de estudar, sabe? Por isso que eu reclamo, mas eu estudo. É verdade. E sou apaixonado, sou apaixonado.
Inclusive, eu acho que a gente pode fazer até umas votações, assim, do que a gente quer realmente para a prática da terra, né? Prática do elemento terra. O que a gente vai, se a gente vai compostar, se a gente vai fazer multiplicação de micro-organismos, o que a gente vai fazer? A gente pode pensar juntos, viu, pessoal? Rai, se tiver alguma coisa que você lembre ainda dos solos químico e biológico para falar, fique à vontade. Eu estou esgotando meu repertório desses assuntos aqui. Eu tô raso hoje. Tá perfeito, Zé. É só eu clicar e aí já vai, né? Posso só falar um minutinho? Esse da esquerda é um teste simples que vocês podem fazer em casa. E aí a gente já começa a prática antes mesmo da aula prática que a gente vai ter. Se vocês quiserem em casa pegar um pouco de terra, do vaso, ou do chão, ou de qualquer lugar, da praça, e fazer comparações, inclusive, do vaso, da praça, e assim por diante. Compra na farmácia uma bisnaguinha lá de água oxigenada, 10 volumes, custa R$ 3 para fazer esse teste. É bem legal para você notar a quantidade dessa presença de vida no solo, né? Dessa microbiota, dessa microbiologia. Quanto mais reação tiver, mais ela reagir. Quer dizer, quanto mais vida tiver, mais ela vai reagir. E o teste da direita, ou o teste do lado aí, o cara segurando um pote, se der para você adiantar o vídeo, colocar do 1 minuto e meio para frente, Rai, é um teste de agregados de solo, de granulometria, que é o que a Rai estava explicando, né? O que o solo físico é, na real, é a diferença entre tamanho de grão de areia, silt e argila. E é isso, são testes muito simples, muito rápidos. Pode mandar bala. Essa senhora com a tecnologia precisa de ajuda. Eu achei Se que for era só ruim, eu tenta. clicar. Eu também Eu achei achava que que ele era assim. já iria. Ó, desculpa eu te interromper, eu falar junto, é porque tá com um delayzinho aqui na viagem, tá bom? Deixa eu ver. Mas se Eu você quero. tentar clicar com o direito, Rai, vê se acontece alguma coisa. Não. Não? Então acho que tem que abrir no navegador mesmo. Eu posso disponibilizar o link aqui agora também pra gente assistir. Eita, olha o macaquinho dourado lá. Oi, Mico. Gente, enquanto a Rai vai aí na contra-regra resolver uma situação, eu vou falar um caso do Mico que ela estava observando lá no zoológico. Gente, que coisa maravilhosa que essa bióloga, né? Nossa, tem um trabalho para fazer. O que é o trabalho? Tem que ir lá ficar observando o macaco por 5 horas. Foi muito interessante, velho. Foi muito interessante. Eu não fiz isso durante a faculdade, eu fiquei muito feliz de acompanhar, porque, putz, que programão. Eu só tô falando isso porque eu vi o Mico ali na imagem, tá bom? Cara, por que nós não testou isso, né? Eu tinha certeza que era só clicar nesse bagulho. Puxa vida. Ah lá, a Maru também. Você também tá nesse trampo, né, Maru, de ficar observando os macaquinhos? Ah lá, fiz a matéria no EAD. Poxa, aí perdeu, hein? Sinto muito aí. Pra quem tava durante a pandemia, né, tendo matéria que é desse naipe assim, foi foda mesmo, felizmente. Zé, me manda os links do vídeo aqui no chat pra gente ver. Tá, a gente pode seguir sem eles, eu vou mandar no grupo pra gente clicar cada um por si, que tal? O que vocês acham? Acho que pode ser, né? Ou a gente coloca no final, se sobrar tempo. Pode ser também. Pri, pode falar? Boa noite, gente. Pode mandar o link também no grupo depois, né? Não fica mais fácil? Sim.
É isso, então. Se a gente tiver tempo no final, a gente assiste. Se não, a gente vê no, no grupo lá, cada um pode seguir, Raí. Bom, gente, desculpa aí pelos transtornos tecnológicos. Eles são recorrentes. Bom, agora a gente vai entrar numa parte mais... Vocês estão me escutando bem? Deu uma travada aqui para mim. Sim, ok. A gente vai entrar numa parte mais sensível, mais delicada, assim, do nosso estudo, né? Que é quando a gente vai abordar os aspectos sociais, né? Que a agroecologia, ela também atravessa. Então, na agroecologia, a gente entende que o entendimento, o estudo, o cuidado da terra, ele é muito sobre a parte ecológica, né, a parte biológica da coisa, mas ele não está separado, não tem como a gente deixar de lado, né, a gente nem quer isso, mas dissociar os aspectos políticos, econômicos e sociais que permeiam esse contexto da relação do ser humano com a terra, né? E qual é a realidade do nosso solo? E aí agora trazendo, pensando em solo brasileiro, né? Qual que é a realidade desse solo? Qual que é a história desse solo? E a mãe, né? A mãe terra, onde que a gente... Qual que é as nossas percepções diante desse assunto? Ai, voltei. Bom, eu trouxe... esses trechos é do livro Cultivar Afetos, Derrotar as Violências, as Mulheres do Campo e a Construção de Novas Sociabilidades. A agroecologia, ela também vai, né, se relacionar com a questão do gênero, né, da luta de gênero e de todas as outras minorias que são marginalizadas no sistema que a gente vive hoje, desde todo o processo, né, de colonialismo, de invasão das nossas terras, enfim. A violência contra a mulher, ela é reproduzida nos mais diversos espaços da sociedade, inclusive no campo. E a agroecologia também é sobre o cultivo de relações saudáveis, como uma ferramenta de corte e derrubada do patriarcado. Então, quando a gente pensa na agroecologia como produzir alimentos saudáveis, sustentáveis, a gente também volta naquela ideia sobre solo sadio, planta sadia e ser humano sadio, né? E o que é um ser humano sadio? É um ser humano que tem os seus direitos assegurados, respeitados. E a gente quis fazer esse recorte de gênero, que é a posição, né, da mulher nesse contexto da agroecologia, nesse contexto do campo, e um paralelo com tudo que o nosso solo sofreu e continua sofrendo na nossa sociedade, com o sofrimento da mulher em todos esses anos, né? Falar de relações saudáveis implica falar do modelo capitalista no campo, o agronegócio. Se a mãe terra é violentada, já temos aí um pressuposto que sustenta o capitalismo como essa mão violenta e agressora, patriarcal. Se fere a terra, fere todos aqueles que vivem dela. E aí um outro trecho interessante também. O latifúndio representa todas as formas de violência possível, desde a invasão, o desmatamento, o estupro das matas virgens, a miscigenação forçada. Essa história está carregada de sangue, ainda fresca em nossas veias abertas em cima do solo. Então, a história das nossas terras é marcada pela invasão, né, que muitos livros de história ainda insistem em chamar de descobrimento das nossas terras, como se elas como se não tivessem pessoas aqui cuidando muito bem delas, inclusive. Então, essa terra ela é marcada, né, por essa invasão, por essa degradação, por essa repressão. Quando a gente vai pensar na agricultura como ela é realizada hoje, a gente também parte para
para a parte em que as nossas terras são envenenadas, esterilizadas, e isso daria abertura para muitos mais paralelos, né? O que o alimento que a gente consome, que é produzida nessas terras envenenadas, esterilizadas, faz com o nosso corpo, né? E aí a gente tem várias pesquisas apontando a influência hormonal dos alimentos sobre o nosso corpo, esse processo de esterilização mesmo, de envenenamento. Então, é importante, né, a gente fazer essas comparações e entender a relação da mulher com o solo e a relação do modelo econômico que a gente vive, que é um modelo patriarcal, que é um modelo violento, né? E aqui esse livro, ele traz um gráfico, né, que mostra um projeto que investigou o genoma dos brasileiros. E aí esse projeto, ele buscou entender qual era a herança mitocondrial e a herança do cromossomo Y. A herança mitocondrial é o DNA mitocondrial que nós temos, que é um DNA que vem exclusivo da mãe, né? E aí, essa pesquisa, ela mostrou que 70% do DNA mitocondrial, ele veio de mulheres negras e indígenas. E, por outro lado, né, esse cromossomo Y, que é uma herança paterna, 75% veio de europeus. Isso, basicamente, né, é a genética escancarando, né, o estupro, o processo de... tem um filme que retrata muito isso, que chama Desmundo, que é quando os bandeirantes chegam, e esse processo de violência, né, contra as mulheres indígenas e mulheres negras. E, por outro lado, a dizimação de homens negros e homens indígenas. Então, na nossa veia, né, corre essa história, da invasão das nossas terras e invasão dos nossos corpos. E aí, para fechar essa parte, né, por falar em agroecologia, é importante ressaltarmos o que significa essa palavra em contexto de combate à violência patriarcal, racista e virulenta do latifúndio agronegócio. Significa vida, por escolha, na produção de alimentos e relações saudáveis entre nós e a natureza. Somente assim limparemos a mancha do estupro secular que corre nos rios e nas veias. Novamente, é um trecho desse livro. É um livro bem pequeno, assim, mas ele é muito forte, assim, cada capítulo dele traz dados, é uma linguagem muito acessível também, e faz todo esse paralelo, né, da agroecologia nesse campo social. Essa foi a minha parte. Zé, é com você agora. Não sei se você está falando. Ele está digitando lá no grupo. Falou que não está conseguindo voltar. Ele falou que vai sair e vai entrar de novo. Aí, voltei. Todo mundo me ouve? Sim. Nossa, ó a galerinha ali, eu não tinha visto. Os Felipe da vida. E aí, os anarquistas. Braba essa galera. Ai, impressionante esses dados, velho. Impressionantes. É assustador, né? A gente sabe o quanto isso é estrutural e antigo, mas quando a gente se defronta com dados, assim, choca demais. Hoje, só para ilustrar isso, a gente estava falando de solos, eu e a Rai, compondo
né, essa apresentação, e aí, meu, deu um insight, assim, tipo, ali, o link, né, da mãe terra, do solo, com essa questão, nossa, caiu uma ficha gigante pra gente. E aí tudo foi fazendo muito link uma coisa com a outra, sabe? E aí esse link desses dados fica muito perto, sabe? Porque esse lance da esterilização, do adoecimento do corpo, é a mesma coisa que está acontecendo, né? A gente vê essa perda de solo, e quando a gente fala perda de solo, a gente está falando da perda dos três aspectos, viu, gente? A gente perde está acontecendo no mundo todo, né? Hoje eu fiquei meio chocado assim com os dados também, porque eu sou meio da roça, eu não fico me atualizando tanto. Então, a, a hora que eu vi alguns dados hoje, eu vou tentar trazer aqui, mesmo sem só ilustrar para vocês. Vamos lá. A desertificação, eu tive o desprazer de conhecer algumas já, tanto no Mato Grosso, no Acre, gente, na Bahia também, no Espírito Santo está acontecendo no sul da Bahia, no Espírito Santo está acontecendo uma desertificação absurda, assim, muito, muito rápida, sabe? E por conta de quê? Principalmente eucalipto e em alguns casos soja, né? Porque a maquinização demais e, sabe, plantando uma coisa só e aí tá brabo o negócio, gente, tá brabo. A gente está desertificando nossas relações e as relações naturais do solo e da floresta. Enfim. Rai, pode passar, por favor, os slides. E, Zé, você tá aí ainda? e uma das coisas também secundária aí seria amar. Zé, deu uma travada desde o início. Assim Aonde que eu será que eu falei? mudei de slide, eu Desde o não te início? ouvi mais. Ah, entendi. Viu, mas tá cortando ainda ou tá fluindo o áudio agora? Agora voltou. Beleza, beleza. Bom, caso eu caia, galera, eu me levanto aqui, mas talvez vocês não fiquem sabendo, tá bom? Porque eu tô em viagem, como eu disse. O cara me garantiu que não ia cair, que ia fluir tudo bem. Tentando a tentativa. Bom, que a gente tem feito nesses últimos anos. Oh, meu Deus, caiu de novo. Me fala quando volta, por favor. Voltou. Acho que caiu de novo. Zé, você caiu mesmo, tá? Não sei se você tá falando.
Esperar mais um minutinho, aí qualquer coisa eu dou continuidade. Bom, eu vou falando essa parte, aí quando o Zé entrar, ele prossegue, complementa aí. Essa parte a gente traz, né, o que o ser humano pode fazer, então, diante disso, né? A gente sabe que existem várias questões, como a gente abordou, a agroecologia é muito além dessa questão ecológica, mas aqui a gente está falando um pouco dessa parte da desertificação dos nossos solos, né? Da escassez das nossas matas. Então, o que a gente pode fazer diante dessa situação, né? Existem alternativas, ferramentas que fazem com que a gente consiga corrigir essa situação, que a gente consiga atuar com o nosso papel ecológico, né? Qual é o nosso papel ecológico? E aí, como a gente conversou no último encontro, a agroecologia, a permacultura, ela vem aí, né, como uma alternativa da gente recuperar as nossas florestas. E quando a gente fala de recuperar as nossas florestas, é sobre recuperar os nossos solos, né? E é uma das coisas que nós, seres humanos, podemos fazer é a implantação de agroflorestas agroecológicas regenerativas, que basicamente são florestas que vêm agroecológica, porque existem, né, agroflorestas que não são agroecológicas, então agroflorestas que usam venenos, por exemplo, a gente sabe que o capitalismo também já chegou nesse meio, já se apossou desses princípios, mas claro, de uma forma distorcida. Mas o desenvolvimento dessas agroflorestas traz dados, né, que o ser humano, com o desenvolvimento de agroflorestas, ele consegue fazer com que cresça solos em um tempo muito mais curto quando comparado ao tempo natural, né? Então, uma floresta, por exemplo, eu não vou falar dados porque existe muita chance de eu acabar errando, mas ela demora uma certa quantidade de anos para ela construir solos, né? Para crescer 1 centímetro de solo, e com sistemas agroflorestais, em menos de década, esse solo ele já consegue, essa mesma quantidade de solo consegue ser, né, adicionada. Isso é muito importante e traz uma esperança para a gente, né? Acho que traz uma sensação de que sim, a gente tem uma função que a gente pode, né, consegue, é possível da gente cumprir, né? Porque eu não sei, mas eu lembro que quando eu conheci a agroecologia, eu era muito desacreditada, assim, como ser humano, muito uma questão de, nossa, o ser humano é muito egoísta e a gente esgota todos os nossos recursos. E aí eu acho que a agroecologia, ela vem como, não, a gente também pode ter um impacto muito positivo, sabe? A gente pode caminhar junto com a floresta, a gente pode ajudar nesse processo de construção de solo, que é basicamente construção de vida, né? Quando a gente faz solo, a gente gera mais vida. E é desses princípios, né, que a gente traz essa ideia da agrofloresta agroecológica regenerativa, que é regenerar, né? Trazer de novo esses espaços onde são espaços desertificados, espaços sem diversidade, né? Então, quando a gente constrói solo, é sobre construir essa diversidade, essa biodiversidade que a gente viu, que existe dentro na composição de um solo. Então, essa parte, basicamente isso. Zé voltou? Pode falar, Matheus. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Oi, gente. Eu sou o Wesley.
Tudo bem? Estou aqui com o Matheus. E eu queria falar um pouco sobre também a desertificação, que a agricultura que se chamam de convencional, ela exige que a gente passe maquinário, né? E subsolar, revirar terra. E isso faz com que as estruturas todas, a microbiologia toda que estava viva na terra, ela quebre essa estrutura e ela precisa regenerar tudo de novo, precisa de um monte de insumo externo. E aí isso faz com que também a água, ela só vá mais para baixo assim, e precisa de mais água na plantação, não fica ali na superfície. Isso impede também que a água venha, né? E por isso acaba acontecendo isso da desertificação também. Eu sei que é mais acontece bastante, dá para a gente ver, mas são coisas que a gente precisa enfrentar, e aí eu vejo nisso também, né? Que a gente precisa usar dessas técnicas aí, que as tecnologias todas que a Raio e o José vão trazer aí agora, para reverter isso e enfrentar esse problema que está vindo por conta disso, entende? E uma contribuição que eu gostaria de fazer, assim, que eu aposto que também é algo mais ou menos que o José tinha falado. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, estudar, aprender muito com ele também. E a gente teve várias trocas em relação a isso. E aí eu senti de contribuir, então... Obrigada, Wesley. Levantei, galera! Foi de solo. Fui de base. E aí, eu perdi o que o Wesley falou, mas depois eu vou ver na gravação, viu, cara? Zé, deu uma travadona aí, e aí eu dei continuidade, eu falei um pouco da agrofloresta agroecológica regenerativa, mas pode assumir aí. O Mitch não quer o José falando, é isso. Eu acho que foi isso, Samu. Bom, gente, eu vou dar continuidade para a gente não atrasar. E aí, quando o Zé voltar, a gente pede para ele contribuir. Acho que ele poderia falar muito melhor dessa parte, mas... ele voltou. Vamos ver. Ô, gente, vocês me perdoam, velho. O cara tinha me garantido que a internet nem ia piscar. Ela não abriu os olhos até agora. Tô usando a minha, na real, porque o Wi-Fi daqui não tá fechado, já tá longe. Caceta, viu? Bom, desculpa aí. Esse slide depois daquele, né? Eu não sei nem agora onde eu tava, que eu tava nervoso aqui agora. Bom, Então, eu mano, dei uma falada, assim, em agrofloresta agroecológica regenerativa. E aí, agora a gente tá na parte de fixação de nitrogênio, mas eu não comecei essa parte. Legal. Na real, através dessa agrofloresta, né? Porque você falou de tipos de agrofloresta, porque tem agrofloresta que não é saudável. Você falou alguma coisa nesse sentido? Falei que nem toda agrofloresta é agroecológica. É isso, porque tem umas muito podres por aí. E só para fazer essa distinçãozinha, assim, a nossa, né, eu chamo, que é esse emprego de energia que a gente dá em bomba de semente, consórcio de planta, e ficar roçando braquiária para cobrir solo. Meu, é uma luta diária, mas é uma luta gostosa, viu, gente? Na prática a gente vai rir muito. Esses tópicos aí que estão aparecendo
imagem são produtos que a gente acaba colhendo para além dos frutos, né? A gente colhe muito amor entre a gente colhe, né, união, a gente sempre se fortalece, fixa nitrogênio no solo através das leguminosas, recupera áreas gigantescas, inclusive, produz alimentos e oportuniza a vida. A vida, gente, da dispersão de micro-organismos. Tem uns estudos, eu vou colocar as cartilhas tal no grupo. Gente, tem uma esmiuçada, tem umas coisas maravilhosas, tão incrível, velho. Tão incrível da Primavera e do Massanombu, que é impressionante. E é isso, ó, adubação verde, inocubação de micro-organismos, cobertura de solo, essas práticas, né, para cumprir com essa premissa de agroecológica e regenerativa que a gente faz nas agroflorestas, são práticas muito simples e muito antigas, muito ancestrais, né? Isso aí o pessoal faz há muito tempo. Nossos ancestrais faziam, né, quando se deram conta de que a agricultura era possível ser feita, e a gente só está reproduzindo. Isso não é uma tecnologia, sim, mas não é uma tecnologia criada pela Starlink, pela Elon Musk. Mano, é um bagulho que a natureza inventou. Essa tecnologia, ela é natural, por isso que ela é complexa e simples ao mesmo tempo, porque ela é feita para rodar sozinha. É que nem um hardware de Arduino aí, que o Daniel manja pra caramba, é um bagulho que tem a programação já no DNA, velho, já tá tudo pronto. Se a gente pegar a meada do ciclo, pegar o ritmo do bagulho, a força que a gente emprega é mínima, porque a natureza sabe o que faz, né? A gente é parte dela. Essa forcinha que a gente dá para ela se movimentar é nada mais, nada menos do que uma função que a gente tem, que é ser dispersor de semente, né? A gente come um fruto, caga, e esse fruto nasce. Olha que coisa mais extraordinária, né? É incrível demais. Passa o slide, Raí, que eu tô filosofando aqui. Só de olhar essa árvore sorrindo, eu tô feliz. Esse vídeo é incrível. Esse a gente vai ter que assistir. Eu vou pegar o link lá e vou mandar agora. Mas eu não sei quantos slides faltam. A gente põe tudo no final, né? Mas eu já tô buscando o link aqui deles, galera. O que mais que tem de slide aí, Raí? São só as referências depois. Então bora assistir um videozinho aí, galera. Quem topa, levanta a mãozinha aí. Ou, aliás, a gente quer trocar uma ideia, quer conversar? Que vocês acham? Qual que é o ritmo que a gente segue? Rai, eu mandei o link do vídeo que eu achei no YouTube aí no chat. Obrigada. Legal. Achei o grupo. Ó, eu vou colocar o link aqui. Rai, você consegue clicar no link e passar ele? Eu acho que eu consigo, Zé. Eu vou compartilhar a guia aqui. Agroflorestal. Olá, pessoal! Aqui quem fala é Samanta. Eu sou produtora orgânica agroecológica no sítio Expansão Agroflorestal. Trabalho com sistemas agroflorestais. Todo mundo tá ouvindo? Eu tô. Tá? Eu sim. Ok. Vou voltar para lá, então. E no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre micro-organismos eficientes. Você já ouviu falar? Sabe como produzi-los? E como que a gente pode usar eles na nossa produção? Quer aprender? Então, bora lá! Os micro-organismos eficientes são aqueles micro-organismos que vivem naturalmente no solo, ou seja, são os fungos e bactérias responsáveis pela decomposição do material vegetal e animal, ou seja, são aqueles micro-organismos que fazem a ciclagem de nutrientes,
que pegam os restos vegetais, os restos de animais, folhas, madeira, decompõem e liberam nutrientes que vão ficar disponíveis no solo para as nossas plantas aproveitarem. Então, são eles que tornam os solos vivos, certo? E eles são naturais. Só que em alguns casos, onde o ambiente está muito degradado, o solo está muito compactado, o solo está cheio de veneno, o solo foi usado exaustivamente, o solo está morto, né? Está fraco, a gente precisa adotar algumas medidas para vivificar esse solo, para acelerar, né, esse processo de vivificação. Então, é aí que a gente usa da estratégia dos micro-organismos eficientes. Para isso, aliás, né, a gente pode reproduzi-los. A gente pode escolher qualquer micro-organismo, existem diversos, e a gente pode reproduzi-los com uma fonte de carboidrato. Pode ser arroz, pode ser mandioca, pode ser açúcar, açúcar mascavo, mel, enfim, a gente precisa de uma fonte de carboidrato, a gente precisa de um inóculo, que será um micro-organismo. No nosso caso, nós vamos usar os micro-organismos da mata, e a gente precisa de um ambiente. No nosso vídeo, nós vamos aprender a reproduzir micro-organismos do nosso contexto, da nossa mata, micro-organismos que estão adaptados a esse ambiente. Então, cada contexto vai ter o seu. E aí, para pegar esses micro-organismos da mata, a gente vai usar como isca o carboidrato do arroz. Então, a gente vai colocar lá na mata, os micro-organismos vão vir nesse arroz, vão ficar inoculados, e disso nós vamos levar para um ambiente anaeróbio, um ambiente sem oxigênio, para reproduzir, para criar mais desses micro-organismos, para termos uma quantidade grande, para a gente conseguir aplicar no campo. Beleza? Então, eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Bom, pessoal, então esse é o primeiro passo, onde a gente está preparando o alimento para capturar os micro-organismos da mata. Então, aqui, ó, nós temos 1 quilo de arroz cozido não parbolizado. Esse arroz, ele ainda tá quentinho e ele tá úmido, ó. Ele faz um bolinho quando a gente amassa. Esse é o ponto. Então, esse arroz vai ser posto aqui dentro e daqui a gente vai levar pra mata. Ó, o nosso arroz já está espalhadinho de forma homogênea. Essas partes são queimadinhos, tá? Não tem nada de errado aqui. E a gente vai fechar bem esse recipiente, esse saco, para que nenhum outro bichinho na mata coma todo o nosso arroz e deixe a gente sem inóculo, certo? Saco bem fechadinho, pronto para ir para o campo. Bora lá para a mata? Chegamos na mata ciliar da nossa propriedade, que é o local onde a gente vai acondicionar a nossa caixa, a nossa isca, né, com alimentos, onde vamos capturar os fungos e bactérias presentes nesse espaço. Então, a gente vai cobrir bem essa caixa com todas essas folhas, para tentar dar essa ideia de um espaço totalmente natural, né? Onde os fungos e as bactérias podem vir se reproduzir. Então, a nossa isca está instalada. Agora, nós vamos esperar de 10 a 15 dias para ter o máximo de captura de fungos e bactérias presentes nesse ambiente. Passados 15 dias, agora nós temos o inóculo dos micro-organismos da mata. Percebe? O nosso arroz está todo tomado por fungos e bactérias da nossa mata, do nosso contexto. Mostrando agora um pouquinho mais de pertinho todas as cores que esse nosso inóculo tem. Olha quantos micro-organismos. Vale lembrar que essa parte mais pretinha, ó, esse preto aqui, nós vamos eliminar. Esses micro-organismos pretos a gente devolve para a mata. Então, agora nós vamos para o segundo passo. O segundo passo, o que que é? O segundo passo é reproduzir esse micro-organismo, esses micro-organismos da mata, em um ambiente líquido que a gente possa aplicar no campo. Se você precisa de uma quantidade grande, então segue essa receitinha que eu vou te apresentar aqui. Agora, se você precisa de quantidades menores, sua área é pequena, então segura um pouquinho que eu vou ensinar fazendo uma garrafa PET também, tá? Mas para fazer uma quantidade maior, eu uso esse recipiente, é um balde, que ele fica bem fechadinho, que o ar não entra, o ar só sai. Eu fiz um furinho, uma mangueirinha, para permitir que o ar saia. Então, quando ele está fermentando, as bolinhas de ar ficam aqui, ó. E até aqui é um indicativo, eu consigo acompanhar quando que a fermentação está acontecendo bastante, está soltando muitas bolhas, e quando está no ponto. Então, para fazer uma quantidade maior, eu preciso de 20 litros de água, ou seja, 1 quilo de inóculo, 1 quilo de arroz cheio de micro-organismos. Eu preciso 20 litros de água, aqui tem 10. Eu vou finalizar depois, vou acrescentar o restante aqui no balde, certo? E eu preciso também de 2 quilos de açúcar, ou 2 quilos de melaço de cana, ou 3 litros de caldo de cana, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse açúcar, vou despejar aqui na água, vou mexer vou mexer muito bem, vou transportar para cá e vou colocar o inóculo aqui. Então, agora, ó, eu tô dissolvendo bem esse açúcar na água. É importante que fique bem dissolvido para eu acrescentar o inóculo. Eu já transferi para esse outro balde, dissolvi todo o açúcar aqui e eu vou começar a acrescentar o inóculo. Ó, vou colocando, vou colocar tudo e aqui eu vou mexer bem, esfarelar, para ele ficar em partículas pequenas. Eu vou fazer isso com ele todo. Olha aí como ficou, pessoal. Todo o inóculo tá aqui no meio líquido com açúcar. Ó. Então, eu vou completar com água, para completar os 20 litros. Vou fechar e aguardar 21 dias para ficar pronto e poder aplicar no campo.
completei com água, fechei, coloquei a mangueirinha dentro da água ali, ó, quando o arzinho for sair, ele vai sair dentro da água. Passei uma fita para garantir que esteja bem fechado e vou aguardar 21 dias. Então, agora eu vou te ensinar a fazer o preparado numa quantidade menor, tá? Então, se você tem uma área pequena, você vai fazer na garrafa PET, certo? Então, você precisa de uma garrafa PET, vai precisar de 300 gramas de açúcar, melaço de cana ou caldo de cana. Vai precisar 200 gramas de inóculo, tá? Então, eu retirei uma parte daquele inóculo. Vai diluir bem esse açúcar, vai acrescentar o inóculo aqui, vai colocar o restante da água, água sem cloro, e vai fechar. E esse produto vai ficar pronto também daqui 21 dias. Só que a diferença de fazer na garrafa é que a gente fecha ela. E a gente está fazendo um processo de fermentação anaeróbia. Então, se a gente não abrir para o gás sair, há grandes chances da garrafa explodir. Lembra do outro que eu mostrei para vocês que tinha uma mangueirinha por onde saíam as bolhas de ar? Então, nessa aqui não sai. Nesse caso, você tem que abrir a cada 2 dias, certo? Para sair o gás. Bom, coloquei o inóculo, completei com água e fechei. Agora a gente tem que aguardar os 21 dias também, como no outro. Bom, gente, passados 21 dias, o nosso EM está pronto. Esse é o EM da garrafa. Nós temos o EM do tambor em mais quantidade, tá? Ó, para vocês verem como ele tá cheio de gás, né? Então, para a gente poder usar esse EM no campo, é importante que a gente dilua essa quantidade. Ou seja, se eu quiser aplicar 50 litros de água, eu vou usar 2,5 litros de EM, tá? Então, você faz a regrinha de 3, proporcional para descobrir quanto que você vai precisar para aplicar numa costal de 20 litros ou para aplicar num borrifador de 3. Faz uma regrinha básica de 3 que você vai descobrir. Mas tem um segredo. Antes de você aplicar no campo, você vai colocar os 50 litros de água, os 2,5 litros de EM e 500 gramas de açúcar, ou melaço, ou o que você usou antes. Você vai colocar ali e vai deixar 12 horas, porque você vai ativar de novo esses micro-organismos. Então, quando você for levar para o campo, eles já vão estar bombando. Então, essa é a dica que eu dou para você poder usar na agricultura. Lembra de diluir, não usa isso do jeito que está, porque é muito forte, tá? E quando você for aplicar, faz uma aplicação via solo, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, quiser deixar algum comentário, comenta aqui na nossa página, tá bom? Espero que você tenha gostado. E se gostou desse material, compartilha para a gente multiplicar o conhecimento. Muito obrigada e hortemos! Nossa, muito bom essa aula de hoje, tipo, chocado com esse trecho do livro que você trouxe, Raid, fortíssimo, deu até vontade de pegar emprestado depois para ler, de como, realmente, né, de como relacionar essa questão, né, dessa cultura patriarcal, né, tipo assim, nas violências não só social, né, mas naturais também, nas florestas, como que a gente pode estar se defendendo, né, se organizando sobre isso. Também sobre esse processo, né, da adubação, né, tipo, eu que não manjo muito em química, quase deu para entender, né, os rolês, como funciona, né, então, e esses elementos também nos irades, né, tipo, eu achei um contexto bem pedagógico, sabe, tipo, chamar a atenção da gente, né, com os textos bem infantil, assiste, bem fofo, valeu, gente. Aí, dúvida, não tem. Mas só elogiar mesmo. Eu te empresto sim, viu? Então, gente, acho que o José caiu de novo. E aí, quando ele voltar, se ele quiser complementar. Mas enquanto eu estava assistindo, né, esse vídeo da captura dos EMs, eu lembrei de quando a gente foi tentar não, a gente conseguiu, né? Mas quando a gente reproduziu isso no GEBA, assim, era a primeira vez, eu ainda estava entendendo que era micro-organismos, eu meio que tinha entendido que é você pegar uma galera do solo e você multiplicar ela, deixar ela bombadona e devolver ela, tipo, muito boa para o solo. E aí eu lembro que a gente foi fazer na garrafa PET, e a gente colocou 2 garrafas PETs, né? Uma num lugar que não tinha muita vegetação, um lugar mais degradado, para a gente ver se tinha bastante micro-organismo, se era possível a gente tentar a implantação de um SAF ali.
e a gente colocou próximo à composteira, né? Que a gente já esperava que ia ter bastante cores, assim, quando a gente fosse pegar o arroz de novo. Só que a gente deixou meio superficial a garrafa, né? Deu uma... A gente cobriu um pouco com a serrapilheira, assim, mas a gente deixou meio superficial. E aí, depois dos 10 dias no sol, a gente foi resgatar essa garrafa. E aí, cadê, né, a garrafa? Aí a gente, não, mas a gente tinha certeza que a gente deixou bem aqui na frente dessa mamona. E aí a gente cavava, e não fazia sentido cavar muito, porque não pode deixar muito lá no fundo. E a gente sem entender, assim, o paradeiro da garrafa, e aí depois a gente foi achar, tipo, longe, lá no meio da mata, sem nada de arroz, assim, a garrafa estava limpíssima, porque os saguis encontraram e garantiram a alimentação deles, assim, de muito tempo. E aí não deu certo esse perto da composteira, mas onde não tinha vegetação, né, que a gente tinha o plano, e a gente até chegou a implantar o SAF, e aí, como não tem vegetação, já não tem muitos animais ali, a garrafa continuou e a gente conseguiu fazer a captura. Mas eu achei engraçado quando ela falou, tipo, esconde bem, toma cuidado com os bichinhos da mata, que a gente teve essa experiência aí. E foi muito engraçado. Bom, gente, mas basicamente não, né? Tem muito. A minha cabeça tá fritando, assim, depois desse tema. Acho que a gente vê que tem muita coisa ainda para a gente estudar, para a gente entender. Tanto essa parte química, que é uma parte, assim, que eu só gosto um pouquinho mais quando eu tenho esse contato da agroecologia, e aí eu preciso entender essa relação no solo, aí começa a fazer sentido, mas é uma parte que eu tenho dificuldade. Desde a parte histórica, social, econômica, política, tem muita coisa para a gente se abrir, né, entender nesse sentido. E aí agora quero deixar com vocês, assim, já falei demais, e deixar esse momento para as nossas trocas. E agradecer mais uma vez por vocês que estão aqui. Peço desculpa aí pelos contratempos que a gente teve. A gente não é tão bom com a tecnologia, definitivamente. E é isso, gente. Muito, muito obrigada de novo. Rai, eu queria tirar uma dúvida sobre você ter comentado que a agroecologia tem a ver com a luta de gênero, e eu não entendi muito bem essa parte, assim. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre, para mim entender. Vou tentar trazer um pouco para o nosso papel, pensar na estrutura do campo mesmo, né? Esse livro também traz a questão de um contexto de uma família que está ali desenvolvendo agroecologia, tem um sistema agroflorestal. Como que fica a divisão das tarefas, né? Será que quando a gente pensa no gerenciamento das tarefas no sistema agroflorestal, a gente considera essa divisão injusta que a gente tem estruturalmente na nossa sociedade, por exemplo, de serviços de gênero, né? E tirar essa questão do gênero quando se trata de serviços. Pensando na realidade das nossas casas mesmo, o quanto a gente cresce e a gente vai aprendendo de uma forma errada que tem coisas que são o papel da mulher, né? E aí muita coisa é quase que não é discutido mesmo, a gente ali na infância a gente vai percebendo pela estrutura da família, e aí a mulher ela tem aquele papel de fazer coisas que deveriam ser divididas de forma igual, já que todo mundo, né, sei lá, se todo mundo usa de uma louça, era certo que o dever de todos é lavar dessa louça, né? E não que já esteja, tipo, meio que definido na nossa cabeça que é a mulher que precisa fazer esse papel. E como que fica isso no campo, né? Como fazer o gerenciamento dessas tarefas mesmo.
E aí a gente vê muito uma segregação mesmo nesse sentido, que alguns trabalhos do campo ficam muito mais reclusos aos homens, né? E que as mulheres, às vezes, elas têm um trabalho dobrado, porque além do trabalho no campo, elas também têm o trabalho doméstico, que não é visto como um trabalho, mas que elas precisam fazer de forma gratuita, simplesmente pela questão do gênero. E é por isso que a agroecologia ela também vem e como uma forma de criticar essas questões, né? E não só criticar, mas propor ferramentas. Então, fala sobre essa desnaturalização da questão do gênero nesses papéis. E eu estava lendo, existem grupos, né, no MST, que eles têm um grupo em específico que chama Ciranda Infantil, que eles são responsáveis por cuidar das crianças, enquanto os pais, e aí principalmente, né, as mães, porque a gente sabe que essa tarefa do cuidado dos filhos, essa responsabilidade cai muito mais sobre a mãe, né? E aí esse grupo, a Ciranda Infantil, ela cuida dessas crianças enquanto as mães elas vão para a militância, elas vão para as reuniões, né, de tomadas de decisões. Então essa é uma forma que é um momento em que a agroecologia também atua nessa questão de gênero, né? Entender como é a estrutura da nossa sociedade e propor ações assim para reverter essa situação, minimizar, enfim. Não sei se Deu para esclarecer totalmente, assim. Basicamente para as mulheres poderem ocupar o espaço, né, da agroecologia. Obrigada, Rai. de nada. Acho que eu quero até compartilhar a minha primeira experiência, assim, com agroecologia. Eu lembro que eu fui numa aldeia e aí a gente ia implantar, estava acontecendo a implantação de um sistema agroflorestal. E eu nunca tinha tido um contato, assim, com uma agrofloresta. Então, claramente, eu fiquei muito, assim, longe, né? Aquele medo, tipo, eu não vou pegar um facão, né? Eu nem sei usar. E todas as outras ferramentas que, claramente, elas são feitas não pensando na gente, assim. E aí teve um momento no final dessa vivência, no final desse final de semana, que nesse momento de troca, de discussões, uma mana trouxe o apontamento, que toda vez que ela ia pegar na enxada ou no facão, chegava um homem e falava assim, não, deixa que esse trabalho eu faço, não, deixa que isso eu faço, olha, fica com essa parte. E ela falou sobre o incômodo dela, porque nós precisamos nos familiarizar dessas ferramentas, né? E nem entra em questão aqui se a gente tem capacidade ou não, porque claramente temos, né? Mas por que existe essa resistência, né, da mulher ter essa relação com as ferramentas? E aí isso deu um estralo assim na minha cabeça e eu comecei a observar isso em todas as outras vivências, que é uma atitude recorrente, né? Às vezes é até mesmo querer ajudar, e aí é basicamente machista, né? É uma atitude machista, mesmo que, sei lá, o intuito inicial seja ajudar, mas é uma forma de entender, né, pressupor que a mulher ela não está apta para utilizar aquela ferramenta, que aquela ferramenta é de uso masculino. E isso também foi muito importante, assim, nessa construção, essas lembranças, assim, quando a gente estava pensando, relacionando a agroecologia, essas questões de gênero, essas coisas também voltam. Acho que o Matheus quer falar. Wesley tá mudo. Você está falando algo? Aí, agora sim, tinha dado uma travada aqui, foi mal, gente. Desculpa, eu tinha falado da última vez e eu nem cheguei a me apresentar, né? Na outro encontro, eu participei como Viveiro Vila Vive, que é um projeto de agroecologia que eu tenho no Jaraguá, aqui em Bauru. E eu trouxe também no outro encontro que uma das referências que eu tenho na agroecologia é minha avó,
E aí, esse assunto me trouxe as lembranças, assim, que depois, mais pra frente, eu fui ler também algumas referências, né? Em relação ao machismo, né, no campo também, tem a questão de que as mulheres, como a Rai disse, têm alguns afazeres, assim, mais em relação à casa e tudo. E a agricultura que as mulheres têm no campo normalmente são do sustento básico, as ervas medicinais que elas plantam no quintal ali, fazem os canteiros e tal, como minha avó fazia também. E elas têm esses cuidados com a casa também, né, no campo. E aí eu lembrei até, cheguei a anotar aqui de uma frase machista que é bem comum, assim, dita bastante, que alguma coisa, no meio rural, né, alguma coisa é bagunçado igual canteiro de mulher, porque elas plantam tudo junto, assim, meio misturado, e é mais ou menos na base da agroecologia, assim, né, algo pensando no bem-estar das plantas, como é um pensamento materno, assim, né, de cuidado. E eu vejo nesse sentido também como que é uma luta das mulheres, de que elas fazem esse trabalho aí já há muito tempo e que também eu não lembro a referência, mas é uma frase que eu ouvi de um índio que era velho, assim, né? Ele estava falando que a salvação do mundo vem das mulheres mesmo. E por isso que eu faço questão de ter mais referências assim, né? Para poder estudar também. E é isso. Eu lembro, eu lembro, também queria comentar que eu lembro da história dos micro-organismos lá que o Sagui pegaram as coisinhas. Eu rachei o bico. Né? E valeu, gente. É muito louco isso, né? De relacionar o canteiro aí à bagunça. E bagunça normalmente é a diversidade de coisas que tem ali, né? Não ter só uma coisa. E esse livro, ele traz exatamente isso, né? Que a mulher, ela sempre tende a trabalhar com a diversidade e o homem, né, em todo o contexto e construção histórica, ele vem para dizimar essa diversidade, né? E aí a gente vê as monoculturas, a repressão da terra mesmo, né? O que é uma monocultura? É quando você impede da terra, por si só, produzir ali uma biodiversidade de plantas para produzir uma coisa só, né? E, e aí fazer esse paralelo é bem interessante, gente, para parar de falar. Galera, queria dizer que eu voltei, viu? Se alguém quiser perguntar alguma coisa do que eu falei, porque até agora eu tava no chão até agora. Gente, só vim agradecer, né, sobre esse encontro de hoje. Samu, eu Mas, acho que a Cíntia estava com a mão levantada. nossa, não vi. Mas, na verdade, eu vim me despedir que a bateria do meu tablet está acabando. Então, boa noite para todos. Se Boa cuidem. noite. Desculpa aí, gente. Beijão, até. Boa noite, Boa noite, Samu. Samu. Boa noite, Samu. Eu tava, mas aí caiu e aí foi. Mas vou aproveitar então, mas era só para complementar assim o que a Rai estava falando, né, dessa coisa do machismo estrutural, que aí entendo também que ele tá, né, na agroecologia porque tá em tudo, né? Mas a agroecologia vem com essa força, né, do feminino, porque já faz parte, né, do processo de criação, né? Porque é ancestral com o científico tradicional. Então, acho que vem com essa força, mas ela surge nesse meio, né? No meio estrutural machista mesmo. Mas eu acredito que tem esse potencial justamente pela ancestralidade, assim, de conseguir resgatar e fortalecer, né? Para se apresentar de novo aí, né? O feminino. Oi, tudo bom? E aí, Zé? Oi, sim.
Aproveitando esse gancho aí dessa força feminina, né, capaz de curar a Terra, tem uma história interessante, muito antiga, que diz que quando o patriarcado começou a reprimir o feminino e impedir que as mulheres devolvessem o sangue delas para a Terra, foi o sangue dos homens que começou a ser devolvido para a Terra nas guerras, né? Então, essa força do círculo do feminino tem esse poder de trazer o equilíbrio e a paz de novo para esse planeta aqui. Inclusive, só fazer um adendo, então, a gente já fez replicação de micro-organismos em sangue menstrual, inclusive. E, cara, a bomba que virou aquilo, quem que tava? Você tava, Rai? Foi lá, não foi no Jeba que a gente fez, verdade. Cara, Não virou foi? um. Não foi, né? Virou, tipo, foi um dos. Um não, foi a captura mais bem sucedida, assim. A captura não, como que chama? A replicação, assim, mais fodida. O campo de milho que a gente fez, tipo assim, 50% do campo de milho deu 11 espigas cada pé de milho, velho. 11 espigas. Os tiozinho agricultor, isso foi lá no assentamento Terra Vista, inclusive, viu, galera? Do Terra e Território, isso foi lá. Isso foi em 2015. Os tiozinhos de lá, agricultor há 70 anos, assim, passavam e falavam, velho, eu nunca vi isso na vida, velho. E foi uma sexta série que fez. A gente fez esse processo todo com as mulheres da comunidade e uma classe da escola. E foi, assim, a coisa mais incrível que eu já vi acontecer em agricultura na minha vida. Complementando o que o Zé falou, é uma bomba de minerais. E tem um vídeo muito interessante no YouTube falando sobre isso, sobre como manejar isso, fazer com que as plantinhas cresçam desse jeito, é muito bonito. E, Ra, eu queria falar sobre uma coisa que você pontuou que eu nunca tinha pensado, que era sobre as ferramentas de trabalho, de plantações e em relação à agroecologia, assim, é muito legal, eu nunca tinha parado para pensar nisso. É só isso mesmo. Fico feliz, obrigada, gente, por todas as contribuições. E aí, quando a gente vai perdendo medo de pegar nessas ferramentas, é muito gostoso, assim. Eu lembro a primeira vez que eu usei uma cavadeira, assim, e aí eu queria usar para sempre, eu só queria usar a cavadeira na minha vida e ficava assim, cavando. É muito, muito prazeroso, assim, e era uma coisa que eu nunca tinha nem pensado em usar, sabe? Porque é tão longe, né, da nossa realidade, assim. E aí depois a gente vai aprendendo a manusear o facão e a tesoura de poda, que é viciante. E aí depois, esses dias a gente estava aprendendo a roçar com aquela máquina que eu achei que eu jamais teria coragem, assim, de pegar, porque é meio assustador, assim, no começo. E depois a gente vê que é super possível, assim, é só esse estranhamento foi colocado na gente, mas é fácil da gente podar ele. Eu vou ver se eu acho o vídeo, aí eu mando no grupo. E aí, gente, que eu sou prevencionista, né, de segurança do trabalho, e só dizer, vocês são muito poderosos, mas essas ferramentas todas têm um risco, e a gente tem que sempre ficar atento aos riscos, homens também, que as ferramentas trazem, e tentar sempre melhorar, assim, né, como que a gente pode usar menos energia também, e é isso, vamos forte, vamos seguro e mudar o mundo, é nóis. Então tá mesmo. Bora mudar o mundo da hora. Gente, a gente já falou sobre a prática. Eu estou perguntando porque eu cheguei, né, pela quinta vez atrasado no grupo. A gente combinou alguma coisa da prática?
já e a gente está despedindo? Ou o que está acontecendo? Não falamos da prática ainda. Vocês tinham dado a ideia de votação, então acho que a gente pode definir agora as possibilidades e aí colocar lá no grupo, né, uma enquete. Legal. É para sugerir locais? Eu não entendi, Raia, para a gente pensar em locais para aula prática, é isso? Bom, é que o Zé tinha falado no começo, né, da gente decidir se a gente ia fazer compostagem, ou fazer a coleta dos EMs. Eu não sei se ficou subentendido, mas eu achei que essa primeira seria no Geba mesmo. Aquela horta que tem lá no Manchester, era vocês que desenrolavam lá? Começaram Isso. lá? Então, eu fui lá, né, esse sábado, e o mano lá ele voltou a plantar uns alfacinhos lá, mas tá durinha a terra, acho que tinha que continuar dando uma orientação, uma ajuda lá, pra fazer lá com os EM, talvez. Bora fazer uma coleta aí. A prática, a gente vai fazer enquete e tal, mas temos já ideias, ó. Dá pra gente fazer uma captura de EM, replicar e fazer inoculação, tudo isso aí, ó. Super, super alcançável. Eu adoro fazer isso. Meu voto nem vou dar. Então, inclusive, eu tinha conversado com a Tati lá do Manchester a possibilidade da gente colocar EMs lá. Quando eu fui plantar com ela, acho que há umas 2, 3 semanas atrás, esses alfaces aí que acho que o Daniel viu, eu senti, né, os canteiros estavam em formatos de canteiro, também estava com pouca cobertura. E tava a terra dura, assim, sabe? E achei também sem nutrientes, assim. E aí entendo que talvez tenha compactado porque estava sem cobertura, então a própria água da chuva deixou ela mais dura, sabe? E aí acho que para a raiz dessas plantinhas tão pequenininhas, eu acho que eu comentei com a Tati, falei, olha, eu acho que talvez a chance de vingar. E aí agora a gente tem lá, né, material de poda que chegou da Ecoverde. Então dá para sempre deixar coberto, né, e fazer esse trabalho com os EMs. Eu acho que é um momento bom, assim. Fica legal, uma atividade seria interessante. Gostei da ideia, acho que é uma área então, que está com a necessidade, né, da gente fazer essa coleta dos EMs, fazer a cobertura do solo. E acho que dessa forma, nessa prática, a gente consegue trabalhar os 2 temas principais que nós abordamos hoje. Então, a área seria no assentamento Manchester, todo mundo de acordo? Yes. Bora lá, galera. Rai, posso voltar um pouquinho no tempo e falar do vídeo lá da Sami? Rapidíssimo. Obrigado. A Sami é uma amigona minha, ela é lá de Piracicaba. Aliás, ela é de Santa Catarina, mas aquela agrofloresta ali que ela estava trabalhando é em Piracicaba. São uma galera muito massa, né, que eu fiz o PBC lá, inclusive. E eu acho que ela falou no vídeo, mas eu não tenho absoluta certeza de como ela colocou, que a melhor opção sempre é pegar os micro-organismos o mais próximo possível da gente vai fazer, né? A coleta tem que ser o mais próximo possível da onde você vai usar, porque eles são muito, muito endêmicos, muito, muito específicos. Cada microclima, cada curvinha, cada esquina de cemitério tem um tipo de micro-organismo, porque eles são bem específicos, né, quanto a estrutura de solo, quanto à umidade, quanto tudo. Então,
é legal essa ideia de fazer a coleta lá no Manchester, do que, por exemplo, eu tenho micro-organismo pronto em casa. Eu poderia levar esse micro-organismo meu, que eu já coletei, lá para o Manchester. Mas não é o micro-organismo que vive lá no Manchester, que já está adaptado e aclimatado às condições de lá, né? Tanto a água, clima, sol e tal. Então é nessa pegada. A gente usa esse lance de transportar de muito longe, né? Ou de colocar em lugar que não tinha, quando está realmente muito, muito degradado e precisa. Por exemplo, se a gente pegar uma areia de construção, comprar lá no material de construção e querer plantar nela, a gente vai precisar trazer micro-organismos de algum lugar, porque nela mesmo não vai ter nenhum, né? Mas ali no Manchester é um berço gigantesco, tenho certeza absoluta. Aquele tanto de, de matéria orgânica empilhada ali, né? Nossa, tá maravilha. Bom, então eu acho que fica meio definido, né, a nossa prática. Eu vou passar para vocês certinho no grupo e a gente já passa o endereço e um horário que a gente pode definir em conjunto, assim. E é isso. Mais alguma coisa, Bianca? Eu só queria sintetizar. A gente vai fazer a coleta de ME e ver o solo lá? Sim. E provavelmente tomar um café da manhã, dar bastante risada, porque é o que a gente sempre gosta de fazer, né? Fala aí, galera. Quem é da Cal e do Jeba já sabe. É isso. Também acho que é parte da metodologia. A gente pensar no piquenique, pensar em tudo que pode trazer alegria pra gente no momento lá. Inclusive, aceitamos todo tipo de sugestão, viu, Bianca? Quem tá chegando agora. Meu, a gente é bem um grupão de brother, de sister, que só se abraça e vamos junto. Então, assim, não se sintam acanhados. Traz o que tiver de ideia, a gente está sempre bem receptivo. Isso. E aí, a última atividade lá que a gente fez, inclusive, foi um café da manhã com as crianças. Depois a gente pegou os resíduos, assim, os restos das frutas e já compostou lá na horta, já trocou essa ideia com as crianças sobre compostagem. Chegou material de poda, então a gente pode pegar esse material de poda, cobrir esse solo que está precisando da cobertura, já falar sobre a importância da cobertura, né? E aí fazer a coleta dos M's. E nisso a gente aprende várias coisas ali na prática de uma forma muito orgânica, assim, muito prazerosa. Nesse último sábado aí que eu fui lá, né? Foi uma outra amiga minha lá também, a Renata Xavier. Não sei se vocês conhecem. Achei que você ia estar lá, inclusive, Zé. Você tá viajando, né? A gente foi lá no ajudar a construir lá o QG, né? E aí a gente notou assim que eles estão muito no meio do lixo e tal. E aí a gente tá agilizando para ir nesse sábado lá. Fazer que eu tenho uma caminhonetinha, né? A gente vai catar os lixos primeiro de perto da casa deles, depois ir limpando de lá para fora, né? Então esse sábado aí já tem umas pessoas, quem quiser ir também aí, sábado 9 horas lá. Bom, alguém tem mais alguma coisa? Novamente, só quero agradecer mesmo Vocês estão me ouvindo? vocês, pelas trocas. Pode falar, José. Ai, desculpa, é por causa desse delay. Eu não sabia o que você estava falando, desculpa interromper. Só queria falar que da hora, Daniel, que da hora essa iniciativa. A gente já fez alguns tampos desse. Oi, fale. Era só para falar que eu já terminei, pode falar. Ah, desculpa.
Não, eu também. É só pra dar apoio mesmo. A gente, quem puder colar, vamos embora nesse sábado então fazer essa limpeza. Mais uma, né? O Manchester, quando a gente chegou lá, Dani, era muito pior pelo que você falou aí, tipo, assustou, né? Mas estava muito, muito pior. A gente já fez acho que umas, eu não vou chutar aqui, mas acho que foi umas 5 ações dessa de limpeza e, e trabalhos também de educação sobre isso. Eu acho que é importante levar, né? Não só chegar lá, limpar, enfiar tudo no saco e sair fora. Acho que o mais importante de tudo é o lance de levar o conhecimento do porquê fazer isso e tal. Então, acho que quanto mais gente colaborando nesse sentido, mano, só vamos. Outra ideia que me surgiu aqui agora sobre a prática mesmo, né, para além desse convite lindo do Daniel, quando a gente for fazer a prática de coleta de ME lá, a gente pode também armar algum esqueminha com as crianças. Tipo, a gente vai demorar na nossa prática umas 2 horas, 2 horas e meia. Então tá, a gente faz lá a nossa prática das 9 às, sei lá, das 8 às 10. E das 10 às meio-dia a gente pega as crianças para elas ensinar a gente como é que faz direito as coisas. O que vocês acham? Eu acho que é isso. A gente pode fazer enquetes, várias, né? Mais de uma. Porque vai ter enquete do dia, enquete da hora, enquete das crianças. Mas eu acho que é isso. As ideias vão fluindo. Eu vou encerrar por aqui também. Vou agradecer demais a presença de cada um, a atenção e a paciência de vocês aguentar eu entrando e saindo da chamada toda hora. E mas agora que parece que o bagulho firmou aqui, vai acabar a chamada. Oh, meu Deus. Mas é isso, galera. Eu agradeço demais. Estou à disposição. Tem meu contato no grupo lá. Fiquem à vontade. Pode gritar a qualquer momento e espero vê-los em breve. Até mais, gente. Obrigada. Obrigada, Rai. Obrigada, Zé, todo mundo. E boa noite. Beijos. Boa noite. Beijo, cá. Boa noite, gente. Boa noite. Beijos. Boa noite, gente. Obrigada. Enfim, sós. E aí, Rai Rai?